análise histórica do fenômeno chamado postular na história. Vimos que nos primeiros 400 anos, só 2 vezes se faz menção a ele. Irineu diz que ouviu dizer que alguns irmãos falavam línguas diversas. Mas não se tem mais informação. Então fica se dizendo o seguinte: Irineu viveu 150 anos depois dos fatos do Novo Testamento. Como uma pessoa, como Irineu, foi um missionário na região da França hoje, uma pessoa de proa, não iria mencionar um dom espetacular como esse. Não mencionamos. E o fato dele, o próprio Irineu, foi como missionário para a Gália e teve que aprender a língua. Teve que aprender a língua. Estudar muito, aprender a língua. Não é estranho? Se esse dom fosse uma coisa ativa na igreja, teria sido dado para esse missionário que estava aprendendo a língua. Chorava e achava falando. Mais tarde, um pouco, no ano 300 e alguma coisa, no quarto século, Crisóstomo se refere à matéria, dizendo que a passagem da escura, a passagem da obscura, a obscuridade era por causa da ignorância dos fatos e a cessação dos acontecimentos, como a gente diz. Então, Crisóstomo está lá no 300 e alguma coisa, 200 anos depois, ele já afirma nos seus escritos que esses fenômenos cessaram, não eram mais. Naqueles dias não havia exemplos do que aconteceu em Corinto. Crisóstomo foi talvez o maior pregador da sua época, João Crisóstomo. Muito bem, vamos ao seguinte: os séculos vão passando, o cristianismo enfrenta muita coisa, muita história, heresias. No século XVII, passou a reforma, Lutero, Calvino, Maia, Zwingli, todos os reformadores. Ninguém fala nesse nome. Ninguém fala nesse nome. Nem para comentar, nem para incentivar, nem para dizer que eles falaram. Nada se diz a respeito. Então é silêncio de Crisóstomo. Eu digo Irineu aqui. Crisóstomo já disse que tem que mencionar, não sei mais. De Irineu até o século XVII, 1600 e pouco, não se toca mais no estudo de hoje. Não há documento para isso. No século XVII, o fenômeno vai aparecer. Nós já falamos dos perseguidos, né? Dos jansenitas e dos guenotes, né? Os 2 grupos de pessoas perseguidas. E nesses 2 grupos, um de orientação católica, mas ele não tinha nada a ver com o Evangelho, aqui o catolicismo já é completamente fora do verdadeiro cristianismo. Então em torno desses grupos, e aí vai se mencionar de novo este mundo. Veja uma coisa seguinte: milhares foram levados à fogueira, esses 2 grupos, ao suplício da morte, outros foram presos, condenados às galés. O povo continuava desses perseguidos, porque a liberdade religiosa foi cerceada na França. Lembram disso? O rei cancelou a liberdade religiosa. Então, muitos fugiam, ou abjuravam a fé, ou se submetiam aos rigores da lei. Os que ficaram começaram a ir para as grutas, as florestas, para o alto das montanhas, em casas isoladas. Os perseguidos continuavam na pregação no meio de graça e não podiam perseguir a pregação. A exaltação
agitação reinante era grande, começou a ser uma coisa muito exaltada. O ambiente era propício ao aparecimento de fenômenos estranhos. Foi então que surgiram os pequenos profetas, que são designados pelos historiadores crianças até 12 anos, preparadas para exercer o papel dos profetas. Então foi um fenômeno que aconteceu nesses grupos isolados, com a cristandade inteira. Entre os fenômenos, eles se chamaram os profetas. Como resultado das profecias, o que aconteceu? Esses grupos que eram perseguidos começaram a se revoltar. Os profetinhos não davam para eles se revoltar. Coisas estranhas, muito estranhas. E aí, essas represálias do governo, e aconteceram muitas coisas agradáveis, até que se resolveu uma paz, fazer uma paz. O chefe revoltoso negociou a paz. Ele era chamado de Jean Cavalier. Mas alguns que estavam com ele não concordaram com essa paz que ele celebrou, de modo que a guerra continua, realizada no mundo de Belgium. Como já dissemos, os excessos foram muitos, de parte a parte, quer dos católicos que perseguiam, quer desses grupos não católicos que começaram a se revoltar com a profecia das crianças. Então, o que acontece? Exatamente o que aconteceu na revolta dos camponeses na Alemanha, no século XVI, e no movimento fanático dos Wiccans, luteranos, e no próprio Brasil também aconteceu isso, nos movimentos fanáticos que se revoltaram. Podemos tirar uma lição daí. Voltemos, entretanto, a esses perseguidos, para ver como se manifestou lá o outro Deus. Vejam bem, o fato mais conhecido é de uma certa Isabel von Santa. Quando falamos desses grupos de norte, na França, no século XVII, falamos dos profetinhas, não é isso? E aí vai se mencionar a questão de língua. E o caso mais famoso que está no Reis Pereira é o seguinte: Isabel von Santa, simples pastora analfabeta, pastora mesmo de ovelha também, não é isso? Ela era analfabeta e foi criada dentro da fé reformada, dentro de uma evangelho não sabia. Aos 10 anos de idade, ela testemunhou a maneira básica pela qual os soldados reais tratavam as mulheres e crianças que não podiam desistir da fé. Como pequenina ainda, ela viu cenas de perseguição, de judiação dos soldados católicos que perseguiam os não católicos. Nessa ocasião, ela fugiu de casa para unir-se aos perseguidos. Então, ela sai de casa mocinha e vai seguir a esses grupos que estão perseguidos. Aí sim, ela vai ter uma experiência nessa oportunidade. Um dia acontece o seguinte: ela tem um êxtase, torna-se insensível ao ambiente. Um êxtase é o seguinte: uma situação de uma pessoa em alfa. A pessoa sai do controle consciente, não desmaia, mas fica uma mente fora do ambiente. Não se vê alguma coisa. Entra mesmo, fica insensível ao ambiente. Depois levanta-se e fala, exortando a maneira de coisa estranha. Aquele um comportamento estranho, depois se levantou e falou sobre a arrependimento. Fez uma exortação. Conta o pastor Gillier, que era um pastor contemporâneo dela, da ocasião, ele conta o seguinte: nas primeiras 5 semanas dos seus êxtases, Isabel só falou na língua da região. Então, nas primeiras vezes, ela entrava no êxtase e depois fazia uma exortação do povo. Mas fazia na língua da região, certinho. Mas depois falou francês correto. Então ela falava, ela era uma pessoa simples, uma pessoa analfabeta, não falava corretamente. Entende? A maneira de falar não era gramaticalmente correta. Só que depois de certo tempo, ela começou a falar o francês corretinho. Esse é o problema. Então, de repente, uma pessoa qualquer, promessa gramática, não sabe se expressar direito, fala erradamente, de repente, essa pessoa começa a falar corretamente a língua. Bom, se nós vamos considerar isso, então não se trata a rigor, veja bem, não se trata a rigor da pessoa falar e ninguém entende. O fenômeno registrado aqui é que uma pessoa
ele indicava para os pentecostais, que não é isso que eles falam, não é isso? Mas veja bem, o que causou admiração foi ter ela falado o francês correto, sem o analfabeto. Como saber combinar o sujeito, o verbo, colocar o verbo no lugar certo, as frases colocadas corretamente, não? Legal, lugares. Ficaram pasmados com isso. A explicação é o seguinte: a explicação, por analisar, chegar a uma conclusão. Quando ela entrava em êxtase, entrava na universidade em êxtase, o que ela falava eram versículos da linguagem bíblica decorada. Então, se uma pessoa em grupo fala o texto bíblico, no princípio do Deus dos céus e da terra, parece uma menor, só tradicional. Então, o que leva a uma análise fria da discussão? Provavelmente, ao entrar nesses textos que ela havia decorado, a mente soltava as expressões bíblicas. Então, era o francês correto. Se você fala a Bíblia, não é isso? Deus não tem que falar para mim, português correto. Mesmo que a pessoa seja analfabeta, mas ela decora. Deu para entender? Então, parece que a análise do negócio era isso. Ela usava, diante do êxtase, usava a linguagem bíblica. As frases da Bíblia francesa, conservadas na memória inconsciente, vinham à tona por ocasião dos êxtases. As palavras de Isabel impressionavam pela maneira que eram preferidas, mas não tiveram consequências, a não ser, naturalmente, o aumento da exaltação dos que nós percebemos. Então, naquele momento, eles entenderam que o algo sobrenatural, na verdade, necessariamente não seria. Ela não conseguiu ser a Joana d'Arc do movimento, porque foi logo presa, levada para um convento, não havendo notícias exatas sobre o que terminou sua vida. Então, essa Isabel de Santa é o primeiro caso que se registra de um fenômeno linguístico do século XVII na França, nesses termos, não falando uma coisa enrolada, mas falando uma pessoa culta, falando do francês correto. Não houve outras consequências dessa investigação. Então, foi preso e desaparece da história. Então, se alguém quiser se valer desta experiência, não vai poder, porque a experiência não se enquadra no que os pentecostais querem fazer hoje. Autores que estudaram o movimento dos camisares informaram que eles falavam línguas desconhecidas, mas não citam exemplos. Provavelmente trata-se apenas de repetições dos fenômenos da Lei Van Sant, passíveis da mesma explicação. Então, quando os autores, os estudiosos se referem a esses fenômenos de línguas, provavelmente seja da mesma natureza que eles agora pensam. As pessoas simples, educadas, públicas, tantas e despercebidas, num momento de exaltação, começam a falar, eles estão falando Bíblia. Só há um exemplo de glossolalia preservado. Só há um exemplo de glossolalia preservado. Que é esse caso aqui. Marion Fage. Ela era francesa, foi exilada para Londres, para a Inglaterra. E ela disse o seguinte, aqui na língua francesa: Mon enfant, je m'en vais répandre sur les ennemis, mais jugement terrible, et ma dernière sentence sera 30 grammes sur 130 grammes. Isso ela falou lá, para registrar, ela disse isso. O fenômeno ligado a esse tempo é dessa pessoa. Agora, um autor chamado Knox cita o fato, acrescenta que essa é a linguagem de uma sessão espírita. O negócio desse treino, grande submissão e humilhão. Como na maioria dos casos de tais línguas, não se percebe nenhuma mensagem nessas palavras. Não há objetivo na comunicação. É comunicar o quê?
se a ideia da profetisa era prenunciar a vitória dos perseguidos, ela se transforma por completo. Então, ela diz isso. Eu não sei francês, mas eu diria o homem mais ou menos o seguinte. Que ela mais ou menos está fazendo uma repreensão sobre os inimigos, julgamentos terríveis. Agora, eu estou prevendo, mais ou menos isso, eu estou prevendo para os nossos amigos, os que perseguem, eu estou prevendo um julgamento. E Madeleine Sonton será, e a minha última sentença é essa: intranscrição. Alguns pensam que ela estava dizendo: olha, eu estou prevendo os inimigos um julgamento no céu, que vai ser este. Aí está essa frase. Ninguém sabe o que é. Se ela quis dizer que os perseguidos iam ter vitória, a profecia será elaborada, porque não aconteceu. Eles não tiveram vitória. O movimento seguinte deu-se entre os católicos. Então, até aqui, nós examinamos, da Isabel e desta outra, nós examinamos entre grupos de família reformada, dentro de evangélicos. Esse grupo aqui se dá entre católicos. Quer dizer, é um tipo de fenômeno que acontece lá e cá. Então, nós ficamos pensando, bem, se isso é do Espírito Santo de Deus, como é que acontece entre o católico? Como é que acontece no Espírito? Como é que acontece entre os esquimós? Como é que acontece nos gregos, lá dentro do Platão? Como é que acontece na Pitonísia lá de Delfos? Então, senhores, acontece no momentanismo. No momentanismo, a religião de Maomé, eles falam: olha, se esse fosse o dom do Espírito Santo, prova do batismo do Espírito Santo, Maomé não é batizado. Quem sabe essa língua polar que você me falou? Pensar assim. O movimento seguinte foi entre os católicos na França. São esses os dados históricos. Era o século XVIII. 1731. E foi no cemitério de Saint-Médard. Acho que é o cemitério. Paris. Nesse cemitério de Saint-Médard começaram a ocorrer milagres. Vou falar. Aconteceu um milagre lá no cemitério de Saint-Médard. Esses milagres se verificavam junto ao túmulo de uma pessoa. O nome dele era François. Sempre fala que aconteceu um milagre lá no cemitério de Saint-Médard, junto ao túmulo de François. Quem era François? Era um diácono, católico. Não é isso? Nada a ver com o diácono evangélico. Era um diácono católico que professava que era jansenita. A questão jansenita, neste tempo, ainda perturbava o catolicismo francês. E assim, o túmulo do diácono tornou-se objeto de peregrinação. Quando ele morreu, as pessoas começaram a peregrinar. Não acontece aqui também? Mora uma pessoa, alguém diz que fez um milagre, aí todo mundo começa a dar um milagre. Acontece? No Brasil está acontecendo isso agora. Tem aí uns 4 ou 5 que está fazendo milagre, e o brasileiro está pressionando o Papa lá para ter que declarar a missão. E fazem peregrinação de número, fotografia, fazem marca. Então fizeram para esse François a mesma coisa. Várias curas ali ocorriam. E a mesma crendice dos outros. Várias curas ali ocorriam. O que as caracterizava é que se faziam acompanhar geralmente de convulsões que continuavam mesmo depois que a pessoa era considerada curada. Então, a pessoa ia lá no cemitério. E a cura do só. É isso? Aí a pessoa começava a entrar no xerife, que marcava o fato de o xerife está sendo curado. Mas só que o xerife continuava de vez em quando, uma coisa esquisita. Depois que a pessoa já estava curada, de vez em quando dava o xerife para a pessoa. Que coisa esquisita. Diz mais ainda. Por causa dessas convulsões, é que o grupo recebeu um apelido: os convulsionários de sanidade. Convulsionário. A pessoa dava lá uma convulsão. Você estava com aquele líquido para Deus de você. Pode esquecer. Muitas pessoas, ao visitar o túmulo, caíram nele.
mais estranha, coisa mais fora da sublimidade da Jesus. Mas Jesus não tem essas esquisitas. Eu já vi Cristo é algo sublime, é singelo. Eu já vi Cristo é controle, não tem nada mesmo, não tem nada de treino, não tem nada de língua para amar. O Evangelho de Jesus é coisa sublime. Tem paralelo nenhum. Você já viu alguma apóstolo comigo? Tem. Então veja o seguinte, mais ainda, alguns profetizavam e davam expressões de sons inteligíveis. Quer dizer, já não era mais suficiente dividir, porque caiu. Primeiro êxito, deixa eu ficar roubalhando, fora do. Depois do inimigo, depois já não dá mais para o inimigo, tem que cair. Depois já não tem que cair, tem que profetizar. Depois já tem que profetizar, tem que enrolar. Quer dizer, como diz assim, um abismo chama outro. A pessoa não tem limite com os absurdos quando a pessoa procura esse tipo de experiência. Veja mais, usavam combinações de sons absolutamente sem sentido, os tais emocionais, que eram consideradas palavras de línguas estrangeiras. Eles criam, como também os escravizados, que seus órgãos vocais eram controlados por um poder superior. O espetáculo do cemitério parisiense era extraordinário. Aí diz o seguinte: homens caíram por terra como epiléticos, outros engoliam pedras, outros engoliam vidros, e outros tentavam comer brasa ardente. Nossa, isso acredita antes. Mulheres caminhavam de pés no ar e não no chão. Mulheres caminhavam de pé no ar e não no chão. Vocês acham isso alguma coisa compatível com a dignidade do Evangelho? Só quem não conhece, exatamente. Só quem não conhece tem a mínima noção do que é o Evangelho de Jesus pode acreditar que uma sucessão circense dessa tem a ver com a coisa de Deus. Mulheres e meninas desempenhavam um grande papel nessas exibições, excediam em pulos, saltos mortais e em proezas de agilidade. Algumas delas rodavam nos pés com uma rápida leveza, outras punham a cabeça entre os calcanhares e apoiavam-se no chão com as mãos, de tal modo que os calcanhares tocavam os ombros. Fazia contorcionismo. O fato interessante é que esses convulsionários, depois de toda essa agitação, não revelavam o menor sinal de cansaço, o que nos faz lembrar de certos fenômenos observados nos terreiros de Mantua. Fazia tudo isso de forma cansaço. Lembra Mary Knox comentando esses fatos? Sabemos hoje que fortes correntes de emoção espiritual, despertadas por alguma crise religiosa, quando percorrem um grupo de pessoas, podem determinar reações físicas de caráter anormal. Exatamente. Ocorre uma reação emocional descontrolada e vai para a normalidade. Voltando ao aspecto da questão, especialmente que nos interessa, observamos que os fenômenos de línguas não aparecem logo. A princípio, as manifestações eram mudas, era só o êxtase, cair, não falava. Um folheto jansenista refere que, pouco a pouco, a boca de um grande número se abriu, ouvindo-se pessoas ignorantes, crianças, falar na linguagem dos apelantes em favor do apelo contra a burla. O autor do folheto declara que ouviu mais de 100 vezes uma convulsionária falando língua desconhecida e entendendo qualquer língua que falasse, o que é uma variação do fenômeno. Então, é mostrado que uma pessoa falava, mulher falava, mas é uma variação do fenômeno. Qualquer língua que a pessoa falasse para ela não falava alemão, se alguém falasse alemão, não entenderia. Ela não falava japonês, se alguém falasse japonês, ela entenderia.
é uma variação do fenômeno. De um outro convulsionário, se dizia que falava uma língua eslava. De uma certa viúva, teve nele, disse que falava com rapidez palavras ininteligíveis que não pertencem a nenhuma linguagem conhecida. E uma notinha final. O movimento logo desapareceu. Então, o jansenismo, o convulsionismo, não perdurou o movimento. Teve um auge, e logo depois desapareceu, deixando um grande constrangimento nos jansenistas fiéis, que esperavam que aquilo fosse alguma ação de Deus permanente. Foi uma onda que veio e passou. Sendo relativamente recente e tendo ocorrido numa cidade da importância de Paris, pode ser estudado com certa profundidade e dele se podem tirar conclusões salutares. O livro pentecostal que citei linhas atrás não faz nenhuma referência a esses fatos, embora a grosso modo nele tivesse tido tão grande parte lá no movimento jansenista. Compreende-se a pudica omissão do autor pentecostal. Entretanto, um exame científico e realmente compreensível da matéria exige a menção dos fanáticos de Samedá. Não são antepassados muito recomendáveis, mas têm um lugar conspícuo na história das línguas. Então, muitos que defendem as línguas hoje escondem essas informações históricas, porque elas não recomendam muito. Mas se vamos estudar o fenômeno do Levi, nós temos que levantar outros casos. Antes de sair do século XVIII, lembro que João Wesley é citado como defensor da manifestação do dom de línguas. Então, alguns dizem, João Wesley, o famoso pregador inglês, ele defende o dom de línguas. Realmente, se ele se refere aos camisados já mencionados acima, e afirma que eles tinham o dom, o autor pentecostal cita gostosamente essa opinião de Wesley, mas omite, por ignorância, o fato de que o mesmo Wesley apoiou os convulsionários quando ele esteve no dístimo. Omite também outro fato de que Wesley não falou línguas e nem admitiu para seus adeptos a possibilidade da distribuição de dons espirituais. Não é estranho isso? É muito estranho argumentar que João Wesley apoiou línguas quando ele mesmo não permitia e ele desestimulava e não cria na possibilidade de distribuição desses dons. O seu grupo não ouve isso. Não é estranho? Se ele fosse um defensor disso, ele iria incentivar o seu grupo. No século XIX, vamos encontrar o fenômeno da glossolária em 3 grupos religiosos. Os 2 primeiros não são os mais recomendáveis. E o terceiro merece uma consideração, mas já não tem também qualquer significado. São os Shakers, os Mormons e os Irvingitas. Agora do século XIX, já pertinho. Falar sobre os Shakers. Sabe o que significa shaker em inglês? É balançador. Shaker é balançado. Milkshake, de balançador. Os Shakers eram os balançadores. Foi um movimento do século XVIII, mas as línguas só vão aparecer neles no século XIX, como diferente dos mormons. É apontada como fundadora do movimento uma certa Anna Lee, começa o movimento Shaker. Ela é inglesa. Ela era uma mulher mal casada. Caiu sob a influência dos camisados remanescentes, esses mesmos lá dos convulsionistas. Ela recebeu uma influência da Inglaterra. Dessa estranha mistura do fanatismo dos convulsionistas com o pacifismo e tranquilidade do Quaker, saíram os Shakers. Anna Lee era uma visionária, pregadora de uma teologia muito pouco cristã. Olha, negava a Trindade. Você pode colocar como cristã uma pessoa que nega a Trindade, negava a expiação, negava a graça de Deus e afirmava mais um absurdo: Deus é um ser macho e fêmea. Deus é um ser macho e fêmea. Quem é o Deus macho? É Jesus Cristo.
Quem é o Deus fêmea? É ela, Ana ali. É preciso mencionar isso para que as pessoas que estão considerando essa questão das línguas reverem. Na humanidade, a separação dos sexos se deu quando Adão exigiu uma companheira, isso ela dizia. Era preciso, portanto, voltar ao estado primitivo. Assim, os sheiks que viviam no regime comunista praticavam também o mais religioso celibato, rigoroso celibato. Em 1774, Ana Lia migrou para a América do Norte, com mais 8 pessoas seguindo. Uma história se divulgou, segundo a qual ela foi presa, antes disso na Inglaterra, e interrogada por 4 pastores, aos quais respondeu em 70 línguas diferentes. Essa era apenas mais uma história dessa mulher morbidamente imaginosa. Em 1837, o movimento se caracterizava pelos dados anteriormente mencionados, ou seja, uma dança religiosa de que veio o nome de Demoradores. Então eles se cultuavam através de uma dança religiosa. Era uma dança curiosa. Os participantes gritavam e giravam sobre eles mesmos. Estavam girando entre eles mesmos. Batiam os pés, levantavam os braços, batiam palmas ritmicamente. A partir de 1837, novos elementos começam a surgir no culto. Os shakers não podiam ficar atrás dos últimos movimentos. Assim também descobriram um livro misterioso. Os mormons inventaram o livro dos mormons, eles inventaram também um livro. Eles inventaram também uma certa experiência de batismo no Espírito Santo. Um deles, John Cobb, conta a sua experiência. Ele diz: uma experiência o poder de Deus veio sobre mim, enchendo a minha alma e controlando todo o meu ser. Ele me levantou da cadeira e, sob sua influência, comecei a dar voltas velozmente pelo espaço de meia hora. Isso foi um selo para a minha fé e para o Espírito Santo. Você não está tranquilo meia hora voltando dizendo que isso é Espírito Santo? Isso é estranho demais. Começaram então a surgir as línguas estranhas. Vamos ver, uma coisa vai levando a outra. As heresias, as excentricidades, a dança, e agora a questão do rodopio, e agora a questão das línguas. Começam as línguas estranhas em cânticos que ninguém entendia, e eles diziam: isso é inspiração. O pior é que 10 anos antes do aparecimento histórico do moderno espiritismo, com as irmãs Fox, os shakers começaram a receber comunicações de outro mundo. Uma comunicação do espírito do outro mundo. Comunicações que eram transmitidas pela fundadora do movimento, a Ana Lia, aparecia lá para dar a instrução do grupo, numa língua estranha, absolutamente ininteligível. Uma estatística de 1926 dizia haver ainda nos Estados Unidos 200 shakers só. Se o movimento não recobrar forças quanto à onda pentecostal, deverá desaparecer dentro do povo. Os mormons ganharam a conquista. Vamos só hoje, não vamos falar dos índios do Egito, mas vamos falar dos mormons, que é rápido. A história dos mormons é mais conhecida. A igreja nova é uma igreja que cresceu muito, a igreja grande, ninguém cristão. Vamos ver só o que interessa. Num sumário de doutrina, divulgado em 1842, o fundador, Joseph Smith, afirma sua crença no dom de línguas e no dom de interpretação de línguas. Vocês sabem que o mormonismo é uma seita herética. Vocês sabem que Joseph Smith é o mentor, o herege, né, que deu origem a todo o movimento mormônico. E ele, como todo bom herético, né, joga outras coisas comigo. Quando um convertido dos mormons recebia o Espírito Santo, era de esperar-se que recebesse todos os dons do Espírito, todos, incluindo línguas, curas, profecia e interpretação. Era para ser super crente, fazer tudo. Ora, cura,
fala a língua, profetiza, tudo tem direito. As línguas e sua interpretação tornaram-se parte do culto mormônico em 1833, permitindo assim que qualquer ignorante ou inculto dissesse alguma tolice ininteligível durante o culto, porque as pessoas cuidavam que era uma manifestação espiritual. Era costume de Joseph Smith anunciar com antecipação que iria haver uma reunião e ali a manifestação de dom. No meio da reunião, ele ou um auxiliar chamava o irmão em culto, ordenando-lhe que se levantasse e falasse em línguas em nome de Jesus. A ordem era essa: levante-se sobre os seus pés, fale ou faça algum som, continue a produzir sons de alguma espécie, e o Senhor vai fazer disso uma língua. Faz qualquer barulho aí, Deus vai fazer disso uma língua. Quando os sons terminavam, algum outro irmão se erguia e interpretava. Blá blá blá, que alguém disse lá. J.H. Kennedy conta de um órgão que perdeu a fé por causa disso. Olha o que aconteceu. Era um viajante que conhecia muito bem a língua dos índios Choctaws. Em certa reunião, ele se levantou, fez um discurso na língua dos índios Choctaws. Seu discurso foi compreendido numa versão completamente diferente. Então, o intérprete deu uma versão, ele falou uma coisa, só que ele falou uma língua correta, que era a língua dos índios Choctaws. Um cidadão lá se levantou e disse uma coisa, o cidadão falou que disse outra. E por causa disso, diz o J.H. Kennedy, este mormon, este viajante mormon, descreveu, ele saiu de lá por causa disso. Ele fez um longo discurso na língua dos Choctaws. O irmão lá se levantou e interpretou uma versão que nada tinha a partir daquilo. Um exemplo interessante de língua falada entre os mormons é dado por Hawthorne Waite. Alguém se levantou e disse: o me terei, TTT, o me terete, terei, TTT, o me terete. Como em muitos outros casos de línguas estranhas, há o fenômeno da aliteração, da repetição. Tal fenômeno revela, em estado consciente, a frustração pela impossibilidade de falar uma língua que se desconhece. É observável nas brincadeiras das crianças. Em inglês, as crianças têm um modo de contar os que eles conhecem, uma linguagem infantil. Há correspondentes na linguagem infantil de nossas crianças também. Não vamos falar hoje um pouquinho do Egito, vamos deixá-lo para a próxima. Estamos chegando agora para a oferta. Mas pelos residentes, os convulsionistas, o movimento de Anali, os mormons, nós estamos vendo aí os antepassados, as experiências antepassadas, do chamado Dominos, fora os culturas que nós temos hoje, a história do movimento. Então, os registros feitos na história do cristianismo está entre os grupos mais excêntricos, mais estranhos, mais longe da sã doutrina. Sempre vem cercado de outras excentricidades. Faz parte de um grupo de excentricidade que acontece quando as pessoas começam a agir fora de uma compreensão clara, sabia e equilibrada do Novo Testamento. Quando isso acontece, a pessoa se abre para a experiência da Escritura. Não há limite para o absurdo. Nós temos um padrão Novo Testamento, a palavra de Deus. E essa palavra tem que ser compreendida, estudada, praticada, como deixar a Bíblia falar, não é forçar. Quando nós terminarmos o exame histórico do negócio, aí estamos preparados para as conclusões. Bom, ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de novamente tornar este assunto e queríamos ser um grande divisor de águas no cristianismo de nossos dias. Para alguns, ele era o supra-sumo da bênção. Mas nos parece, na sua palavra, haver claras indicações de exatamente o contrário. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre o assunto aos
em nenhum momento deixa transparecer qualquer incentivo a essa prática. Pelo contrário, percebemos claramente que ele quer desestimular a igreja, desencorajar a igreja a ir por esse caminho estranho, desejando antes que os crentes falem a palavra de Deus, profetizem, tragam a mensagem de Deus numa língua compreensível. Portanto, nós desejamos firmar nossas convicções, não as opiniões dos homens, mas a palavra de Deus. Rogamos que Deus dê esta isenção, nos dê esse equilíbrio, essa lucidez e, sobretudo, a iluminação do teu Santo Espírito, para que, em cima do texto, dentro do contexto, permitindo que a Bíblia fale amplamente sobre o assunto, nós possamos, então, permitir que a Bíblia nos oriente nas conclusões mais lúcidas e acertadas. No princípio, nós não queremos um dom que a Bíblia não estimula, e não queremos um dom que Paulo não diz para si mesmo, quando disse que preferia falar 5 palavras do seu próprio entendimento para ser entendido na igreja, do que 10.000 para que ninguém conhecesse. Esse também é o nosso ponto. Essa também é a nossa convicção. Queremos comunicar o Evangelho com clareza, para que o mundo tenha, diga amém, para que o incrédulo compreenda a palavra de Deus, possa aceitar, para que nós possamos entender o que Deus espera de nós e obedecê-lo, colocando em prática o que não há nenhum proveito, nenhuma utilidade para o Evangelho no sonífero incerto. A Bíblia diz que o sonífero incerto não prepara ninguém para a palavra. Portanto, queremos falar palavras muito claras, português muito claro, a mensagem mais compreensível possível, para que as crianças, os iletrados, os simples, possam compreender a palavra de Deus e obedecer direitinho, praticando as suas vidas. Longe de nós a ostentação, o orgulho, a vaidade, os movimentos benignos, que não se coadunam, que não se harmonizam com a nobreza, com a dignidade, com a simplicidade do Evangelho de Jesus, que acima de tudo fica assim. É isso que nós desejamos, que nos santifiques a vida, santifiques os nossos lábios, corações e mãos, santifiques os nossos pés, nosso pensamento, santifiques nosso corpo para ser usado. Obrigado pela oportunidade que temos de analisar esse assunto com os irmãos, embora tenha que descer alguns detalhes, mas a finalidade é chegar a algumas conclusões bem fundamentais. Abençoa-nos nessa pesquisa, para a glória de Jesus, em nome dele, nós oramos e agradecemos. Deus abençoe. Amém.